Fala, meus amigos, bem-vindos ao canal Rodrigo Pós, passando informações para vocês aqui sempre, no canal. Hoje eu quero continuar aquela série de perguntas e respostas, São as perguntas e respostas, as perguntas que vocês fazem nos comentários dos vídeos que eu posto e também passando as respostas, De repente uma pessoa fez uma pergunta que é de seu interesse também e você fica aí até o final do vídeo para poder tirar a sua dúvida também, tá bom? Então... Bom, pessoal, então a primeira pergunta que eu vou falar para vocês aqui é da Isabela, tá? A Isabela colocou assim: no artigo 15 fala 800 e 1.200 horas. Bom verificar. Do que ela tá falando aqui? De um vídeo que eu postei sobre a carga horária da complementação, que é a segunda licenciatura e a formação pedagógica. Eu vou passar exatamente a resposta que eu dei para ela lá no canal, tá? No comentário. Eu passei para ela essa resposta. No artigo 15 refere-se ao capítulo 4º dos cursos de licenciatura, mas no vídeo que eu postei a gente está falando, do artigo 19 e do artigo 21, tá? Que é o capítulo 5 e o capítulo 6, Então, que fala de formação pedagógica e fala da segunda licenciatura, que fala que são, no caso, essas duas formações são diferentes. No caso, a licenciatura, que está falando lá do artigo 15, da complementação, que é o artigo 19 e 21. Então, a gente não pode misturar as informações, A gente fica confuso na hora de interpretar, tá? Então, tá correto, no artigo 5 e no artigo 6 fala 200 horas de prática pedagógica para a segunda licenciatura e 400 horas para a formação pedagógica, tá bom, pessoal? Então, essa dúvida, de repente, é sua, Porque, de repente, pensa que tem que ser a mesma coisa da licenciatura normal, aquela de 4 anos, Aquela de 3.200 horas, mas não, tá? Nós estamos falando lá no artigo 15 da licenciatura e nos outros artigos 19 e 21 nós estamos falando da complementação. Então, tá tudo certo. Próxima pergunta. Ellen, Rodrigo, na UniBF tem curso de pedagogia para bacharel e tecnólogo. Fazendo o curso, vou poder dar aula? Vai ter validade o diploma? Qual foi a minha resposta para ela aqui, Tem segunda graduação lá que é uma licenciatura plena, Que não existe mais o termo plena, mas é uma licenciatura, aquela de 3.200 horas, que você vai aproveitar a parte da carga horária do bacharelado ou do tecnólogo que você já tem, E aí você vai poder utilizar esse curso para dar aula. Vai ter validade o diploma, tá bom? Então essa é a minha a resposta aqui no caso que eu dei para ela, tá? E aí o tempo de formação, dessa segunda graduação, 1 ano e 3 meses, e o diploma tem validade. Eu até dei aqui o WhatsApp, se ela quisesse entrar em contato, podia entrar em contato para fazer, de repente, tirar mais dúvidas. Bom, então é isso. Próxima dúvida, e como ficam os cursos de complementação R2? Quantas horas tem que ter? Bom, cursos de complementação, tu tá falando da segunda licenciatura ou da formação pedagógica. Carga horária mínima, 760 horas, artigo 19 e artigo 21 da resolução. É o pregador Eleandro que mandou essa pergunta. Diego, bom dia. Será que dá tempo de fazer uma formação pedagógica para esse concurso? Bom, ele deve estar falando ou do concurso de São Paulo ou do concurso de Minas Gerais, Eu não recomendo fazer dessa maneira, porque é muito pouco tempo e a gente tem o prazo de formação e ainda tem o prazo de entrega do diploma. Então, o prazo de formação, se você for fazer uma formação pedagógica, são 6 meses, não tem como ser menos que isso, tá? São 6 meses de formação e a entrega do diploma é entre 90 a 120 dias, 180 dias, na verdade, tá? Então, eu não recomendo, fazer, porque pode ser que não seja entregue o diploma a tempo, tá bom? É sempre bom você fazer o curso e esperar os próximos concursos com o diploma na mão já ou quase perto de receber o diploma para poder fazer os concursos para não ter problema, tá certo? Essa é a minha opinião, tá bom? Luke Antônio, acontece que geralmente a formação pedagógica dá certificado. Onde dão diploma? É uma pergunta, Nunca vi diploma de formação pedagógica. Pois é, minha resposta para ele foi a seguinte: então você nunca conheceu os cursos da UniBF, com o Centro Universitário ETEP. Também tem exemplo aí da FAVENE também, que entrega diplomas também. Então,
Normalmente, né, existem, claro, instituições de ensino que entregam certificado. Mas, no caso dessas duas instituições que eu estou falando aqui, FAVENE e UniBF, é diploma, tá? Então, fala comigo que eu te passo mais informações, tá bom? Michele, sou formada em Direito, bacharelado, fiz a prova da SEDUC Recife, pois tinha inscrito no edital. Ou curso normal superior de graduação, ocorre que não tenho licenciatura, e só fiquei sabendo disso depois de fazer a prova. Qual seria a solução para isso? Muito obrigada. Bom, essa solução aqui para você fazer, né, aí vai depender muito. Eu não recomendo fazer cursos já com edital aberto, porque pode ser que não dê tempo de você conseguir receber o diploma e poder apresentar lá se você passar no concurso, tá? Outra dúvida que sempre perguntam é sobre esse normal superior. Curso normal superior não é qualquer curso superior. Normal superior é a antiga pedagogia. Antes não existia pedagogia, aí foi extinto esse normal superior e virou a pedagogia, mas tem gente que se formou com esse normal superior, então é considerado uma licenciatura também, é um curso de graduação, tá bom? Então é por isso que tem esse normal superior aí nesse edital, tá? Prevendo as pessoas que se formaram antigamente e tá prevendo também as pessoas, né, que estão se formando agora no curso de pedagogia, tá bom? Então essa é a minha resposta para você. A solução, né, a solução para você conseguir resolver aqui, eu não recomendo, tá bom, fazer isso. Mas a única maneira é você fazendo uma licenciatura ou uma complementação, tá bom? Próxima pergunta. Quem fez psicologia pode fazer complementação em que área? Bom, o artigo 21 da resolução, 2 de dezembro de 2019, diz que você pode fazer formação pedagógica, que é uma complementação, né, se você for graduado não licenciado, que é o teu caso, psicologia, bacharel, né, psicologia. Então, nesse caso, né, você pode fazer na área, né, que a instituição de ensino, né, permitir, que a instituição que você escolheu lá permite. Porque diz na resolução que quem tem a prerrogativa de verificar isso é a instituição de ensino. A instituição de ensino vai verificar se o seu curso de psicologia pode ser utilizado para fazer uma complementação na área tal. Por exemplo, vamos falar da UniBF, né? A UniBF, o único curso que tem uma restrição é o de educação física, que você tem que ser bacharel de educação física. Os demais cursos você pode fazer todos. Então, essa que é a resposta para você. Agora, como você tem uma psicologia, né, de repente você fazer uma educação especial, que é o curso que mais se adequa, né, à psicologia. Ou fazer uma segunda graduação, de repente, né, no curso de pedagogia, fazer mais ou menos nessa área aí para você poder atuar. Só que você tem que ver o que você tem mais, no caso, mais afinidade, né, de trabalhar como professor, né, como professor. Então, né, Joelma, você que fez essa pergunta, você tem que ver o que você tem mais afinidade, né, para atuar, né. Eu recomendo educação especial, porque tem mais a ver, né, com psicologia, né, psicopedagogia, né. Então, na minha opinião, é o que mais tem a ver, educação especial, tá bom? Então, fica a dica aí. Aí aqui, como fica a integralização do curso? Eu não botei aqui o nome porque não tinha nome de nenhuma pessoa, então eu deixei ali o nome, vou deixar em off aqui o nome da pessoa que fez essa pergunta. E como fica a integralização do curso? Porque eu estou falando aqui, ela está perguntando algo em relação à graduação acelerada. Eu falei que a graduação acelerada é em menor tempo, né? Então ela fez essa pergunta baseado no vídeo de graduação acelerada. E como fica a integralização do curso? Até onde sei, o MEC estabelece que, a depender de carga horária mínima, existe um tempo mínimo, máximo, para integralizar. Até onde sei, para curso de bacharelado, o tempo é de 4 anos. Você está correta, mas depende muito da carga horária, tá? E como é que eu sei disso? Tá bem aqui, ó, tá? Nós vamos lá na resolução 2 de 2007, tá? 18 de junho de 2007, do Conselho Nacional, tá lá no site do MEC, né? Ela fala bem assim no inciso 3, tá? Tem o inciso 3 lá que ela fala: os limites de integralização dos cursos devem ser fixados com base na carga horária total, computadas nos respectivos projetos pedagógicos do curso, observados os limites estabelecidos, né? Da seguinte forma, ele fala lá, carga horária de tantas horas, sei lá, 1 ano e tantos meses, carga horária de tantas horas, 4 anos, carga horária de tantas horas, 7 anos, entendeu? Tem tudo isso lá nessa resolução. Mas, se a gente bota um pouquinho mais
para baixo, no inciso 4º dessa mesma resolução, né, ela fala lá, a integralização distinta das desenhadas no cenário apresentado nessa resolução poderá ser praticada desde que o projeto pedagógico justifique a sua adequação. Então, sim, a regra é 4 anos. Mas como o curso é EAD, você pode acessar ele de qualquer horário, não tem feriado, não tem férias, não tem folga, não tem nada, você pode estudar 24 horas, né, ali, pode ficar 24 horas. Você tem, não é que você vai estudar 24 horas, mas você tem a possibilidade de entrar 24 horas, né, você pode estudar em feriado, né, então não tem isso aí. Então essa é uma justificativa bem plausível para você conseguir concluir o curso em menor tempo. Então aí que está a resposta, tá, nessa resolução. Se você quiser aqui, ó, de novo, vou botar ela aqui de novo, a resolução 2 de 2007. Eu não botei o artigo aqui, tá bom? Tem até um parecer aí de 2007 que fala, tá bom? Desse tema também, certo? Então, aí tá a resposta. Em regra, sim, mas tem, né, se for justificado, né, pode fazer em menor tempo, tá bom? Aqui a gente estava falando sobre qual é a graduação necessária, né? O que a pessoa tem que ter para poder dar aula de graduação, né? Para ser professor de graduação. Para ensino básico a gente sabe que é licenciatura, certo? Agora para dar aula de graduação, entendeu? É isso que foi a pergunta aqui. Em regra, né, para dar aula de graduação, tu tem que ter pelo menos uma pós-graduação lato sensu. Mas essa pessoa, o Roger, né, me mandou essa mensagem aqui, eu fui pesquisar sobre. Ele colocou bem assim, ó, institutos federais são de nível superior e principalmente em polos do interior é possível passar em concurso tendo somente licenciatura ou graduação na área. Nós não estamos falando de ensino básico aqui, nós estamos falando, né, da graduação, né, que é a graduação que é disponibilizada, que é oferecida nos institutos federais. Então é uma exceção aqui à regra, né, de pós-graduação. Então basta ter graduação para poder ser professor de graduação em institutos federais. Onde é que está isso? Tá bem aqui, ó. Tá lá no Seja Professor, lá do MEC também, tá? Para ingressar como professor de qualquer instituto federal, basta apenas ter graduação. Entretanto, né, que de repente no plano de carreira, prevê uma retribuição por titulação, que aumenta o salário caso o professor tenha mestrado, doutorado, especialização. Certo? E aqui diz, ó, como é que tu sabe, né, que institutos federais têm graduação? Aqui tá a legislação que trata disso. Aqui tá o que diz lá no site do MEC. Institutos federais são híbridos. No momento da sua constituição, né, tem como obrigatoriedade legal garantir o mínimo de 50% de suas vagas para a oferta de cursos técnicos de nível médio, prioritariamente na forma integrada. Devem ainda garantir mínimo de 20% de suas vagas para atender a oferta de cursos de licenciatura, que é uma graduação, bem como programas especiais de formação pedagógica, complementação, com vista de formação de professores para educação básica, sobretudo nas áreas de ciência, matemática e para educação profissional. Então, é uma exceção à regra, também para atuar como professor dos institutos federais pode ser só graduação, conforme está lá nas regras do Seja Professor no MEC, tá bom? Sou bacharel, né, o júnior, sou bacharel em administração, posso fazer formação pedagógica em letras em inglês. Artigo 21 da resolução, graduado não licenciado, né, sim, você pode fazer formação pedagógica em letras em inglês, desde que a instituição de ensino que você vai fazer, ela tenha, né, essa possibilidade. Se for fazer na UniBF, você vai poder fazer, porque você é graduado não licenciado, tá bom? Bom dia, eu queria saber se eu só fazendo o curso de pedagogia eu conseguiria dar aula ou eu só seria auxiliar de professor. Não, se você tem curso de pedagogia, se você é licenciado em pedagogia e fez uma segunda licenciatura, segunda graduação em pedagogia, sim, você é professor. Não é auxiliar de professor, você é professor, né? Você pode atuar no magistério do ensino básico, né, no Fundamental 1 e infantil, tá bom? Pedagogia. Paulo, Rodrigo, esse edital do Estado de São Paulo aceitará diploma de formação pedagógica em português que está em processo de reconhecimento ao ser emitido o diploma.
o reconhecimento que recebe para emissão serve para o concurso? Bom, isso aqui eu já expliquei em vídeos anteriores, inclusive eu já fiz até uma consulta ao MEC e postei o vídeo falando sobre isso aqui. Os cursos não nascem reconhecidos, os cursos nascem, depende do tipo de instituição de ensino. Se for uma faculdade, como é que vai nascer o curso? Ele é informado, depois ele é autorizado e depois ele é reconhecido. Se for um centro universitário, que é o caso da ETEP, ela informa o curso para o MEC e depois que completa 50% da carga horária é feito o pedido de reconhecimento. 50% e entre 50% e 75% da carga horária tem que ser pedido o reconhecimento. Se fez isso no prazo certo, que é o caso da ETEP, né, fez no prazo correto, o que vai acontecer? Existe a portaria que eu também já citei, né, eu coloquei lá nesse vídeo que eu consultei, consulte o vídeo aí, tá? Consulte o vídeo aí atrás, eu vou botar aqui o link do vídeo nesse comentário, nesse vídeo aqui para você consultar também. Se tiver nessa situação, né, o diploma da instituição é considerado reconhecido. Porque se fez o pedido no prazo correto, o aluno e a instituição não podem ser prejudicados. E a instituição pode aproveitar essa prerrogativa para emitir o diploma, e o diploma vai vir com processo de reconhecimento atrás e é considerado reconhecido por força dessa portaria. Tem a portaria que eu cito aqui, que é a 1095 de 2018 do MEC, tá? Ela que instituiu essa prerrogativa para as instituições de ensino. Existem outras também que regulamentam, tá bom? Então o concurso tem que aceitar porque está dentro da legislação do MEC. Se não aceitar, vai ter que questionar, né? Ter que entrar com algum processo aí, né? Para poder questionar por que eles não estão cumprindo a portaria que o MEC criou, tá bom? Lidiane, tenho licenciatura em pedagogia, quero fazer segunda graduação em letras para o concurso do estado, se der tempo. Mas estava lendo o edital, diz que só pode graduação plena, no caso, segunda graduação é considerado plena ou curta? Bom, a segunda graduação ela é considerada licenciatura plena, não existe mais na lei, né? Não existe mais a nomenclatura plena. Estão falando daquela de 2.800 horas, resolução de 2015, ou 3.200 horas, resolução de 2019, atual, tá? Então, segunda graduação, ela é uma graduação, ela é licenciatura plena, né? Uma licenciatura normal, tá bom? Edson, sou formado em letras libras, tenho pós-graduação em História Social e Contemporânea, me habilita em concurso para professor de História do ensino médio? Bom, se você é formado em letras libras, você pode dar aula de letras libras, né? E se você tem pós-graduação em História, você tem uma especialização em História Social, certo? Você é especialista nessa área, mas a tua habilitação em regra é letras libras, em regra, tá? Agora, eu já vi concursos públicos, né, exigirem que você tenha qualquer licenciatura e uma pós-graduação, por exemplo, em História, para dar aula de História. Tá bom? Então depende muito das regras do concurso que você vai prestar, depende muito das exigências da escola onde você vai ser professor. Tá bom? Essa é a minha resposta para cá. Em regra, você é professor de Libras, mas cada caso é um caso. E vamos para a última pergunta do Santiago. Na verdade não é uma pergunta, é um agradecimento, né? Até passar aqui para vocês essa informação de uma pessoa que comentou no vídeo. Ele fez a matrícula em biomedicina e colocou dizendo aqui: deu um bom dia, estou fazendo segunda graduação em biomedicina, estou gostando. Então eu agradeci, desejei sucesso, tá bom? Santiago, sucesso para você, espero que você consiga chegar aí na sua formação, né? Sucesso aí na sua carreira, tá bom? Bom, pessoal, então essas foram as perguntas e respostas de hoje. Espero ter deixado claro aqui, né? O vídeo já ficou longo. Espero ter deixado claro todas as perguntas e respostas aqui para vocês. Se ficou alguma dúvida, deixe no comentário. Eu sempre vou pedir para vocês aqui inscrever no canal, deixar like no vídeo, ativar as notificações, que eu sempre vou continuar passando informações para vocês aqui no canal Rodrigo Posse. Grande abraço e até a próxima.